Fala, amigão! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora nós iremos dar um plus aqui nos nossos estudos, agora trabalhando o que chamamos de polígonos, ou seja, a gente vai ver as principais propriedades desse camarada. Nessa videoaula nós aprenderemos a definição de polígonos. Mais à frente a gente vai aprender como classificá-los em relação à quantidade de lados e em relação ao seu formato. Além disso, a gente também vai aprender a contar as suas diagonais, óbvio, definindo o que é diagonal. Tô te devendo isso, né? A gente vai definir diagonal aqui nesse estudo de polígonos. A gente vai também trabalhar como calcular a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de alguns polígonos especiais aqui, tranquilo? Então vem comigo, vamos ver como é que funciona. Vamos lá, primeiro a gente tem que ver a diferença entre uma poligonal e um polígono. Qual que é a diferença entre esses dois camaradas? No caso da poligonal, ela vai ser o quê? Eu vou fornecer para vocês uma sequência de pontos. Com essa sequência de pontos, você vai fazer uma sequência de segmentos. Qualquer tipo de sequência de segmentos que você formar com esses pontinhos que eu te forneci, nós chamamos de poligonal. Então é uma figura formada com uma sequência de N pontos, A1, A2, AN e assim sucessivamente, e formado pelos segmentos A1, A2, A2, A3, até o segmento AN-1, AN. Ou seja, a gente vai formar uma quantidade de segmentos com esses pontinhos aqui. Onde esses pontos, os pontos que eu estou chamando de AN, nós os chamaremos aqui de vértices. E os segmentos nós chamaremos de lado. A gente já viu essa ideia no triângulo. Quando a gente forma lá o nosso triângulo, esse pontinho bem aqui, esse pontinho bem aqui e esse pontinho bem aqui, cada pontinho desse nós chamamos de vértice. E esses segmentos aqui formados nós chamamos de lados. E essa ideia nós trazemos para cá. Pronto, olha que beleza. Então a gente traz essas ideias para cá também. Então veja que isso aqui é o que a gente chama de poligonal, as quais nós podemos classificá-las de duas formas, uma poligonal aberta e uma poligonal fechada. Olha aqui o formato de algumas poligonais abertas. A gente tem aqui uma sequência de 4 pontos, A1, A2, A3 e A4. Com esses 4 pontos nós formaremos os segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4. Ponto. Isso é uma poligonal. Perceba que foi formada por esse conjunto de pontinhos, que chamamos de vértices, que são as quinas dessa poligonal e os segmentos. Aqui, nós temos uma outra poligonal aqui, a poligonal A1, A2, A3, formada por esses dois segmentos, A1, A2, A2, A3. Agora perceba que também podemos ter o que eu chamo de poligonal fechada. A poligonal fechada, temos aqui o que? A sequência dos nossos 4 pontos, A1, A2, A3 e A4. E com isso, nós formaremos esses segmentos, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5. Então, com isso, nós formamos essa poligonal fechada. Agora, nós também temos a poligonal fechada nesse formato, por exemplo. Isso aqui é uma poligonal. Agora, sendo uma poligonal, veja que eu forneci para vocês esses pontos, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5. Com esses pontos a gente forma os segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A1. Então veja que para eu chamar uma poligonal de fechada, é interessante o seguinte, é interessante que o ponto que eu comece é o ponto que eu termine. Então veja que, por exemplo, aqui eu comecei pelo ponto A1 e ao formar os meus segmentos a gente terminou nesse A1 novamente. Aqui é o mesmo esquema. Veja que à medida que a gente forma os segmentos com os pontos aqui, o ponto que eu comecei é o ponto que eu termino. Tudo bem? Ou seja, essa extremidade inicial do nosso primeiro segmento, ele vai ser a extremidade final de um último segmento. Não é isso que aconteceu? Olha aqui, ó. Extremidade inicial de um segmento equivale à extremidade final de um outro segmento. Extremidade final de um segmento equivale à inicial, que foi do primeiro segmento que desenhamos aqui. Fechou essa ideia? Beleza? Então tudo isso daqui são poligonais, ponto. Ou seja, formada por uma sequência de pontos, onde a gente forma com esses pontinhos aqui alguns segmentos. Tranquilo? Beleza? É isso? Agora perceba que a gente tem que estar unindo de alguma forma todos esses camaradas aqui. Beleza? Você tem que utilizar toda essa sequência de pontos.
Agora, o que é um polígono? Necessariamente o polígono, que a gente chama de polígono, ele vai ser uma poligonal fechada. Ou seja, o ponto que eu começo é o ponto que eu termino na hora de formar as minhas figuras. Então, pelo que eu já te dei aqui como definição inicial, essas poligonais abertas eu posso chamar de polígonos? Não, porque para ser polígono tem que ser fechada. O ponto que eu começo é o ponto que eu termino. O ponto que eu começo é o ponto que eu termino. Perfeito? De boa? Massa. Agora, veja que a gente ainda tem que seguir mais duas condições. Quais são elas? Primeiro, os lados eles só se interceptam nas extremidades, ou seja, nos vértices da minha figura. Se eles só se interceptam nos vértices, então vem comigo aqui. Olha para essa figurinha. Ela está de acordo? Primeiro, todas essas figuras estão de acordo? Elas são poligonais fechadas? São. Veja que você não tem aqui nenhum buraco na minha figura. O ponto que eu começo é o ponto que eu termino. Fechou? Agora, os lados aqui, eles se interceptam só nas extremidades? Olha para essa figura. Parece que sim. Aqui os lados, os segmentos com os pontos que eu estou te fornecendo, eles só se interceptam aonde? Nas extremidades. Agora, olha para essa figura aqui. Se você olhar para essa figura, bem, o segmento AB só se intercepta na extremidade BC. Aliás, e BC só se intercepta com a extremidade CD. Agora, olha o segmento DE e o segmento AB. Perceba que esses camaradinhos aqui, olha, tem problema para a gente. Porque o que acontece? Esse segmento DE, ele está se interceptando num local diferente do segmento AB, que não é a extremidade. Olha aqui, os lados se interceptam somente nas extremidades. Se eles se interceptam somente nas extremidades, então, por causa da condição de número 1, este segundo camaradinha que eu coloquei aqui para vocês não é polígono. Ou seja, esse camaradinha aqui, ele feriu a nossa primeira condição. Beleza? Agora, vamos ver a segunda condição. A segunda condição é o quê? É que cada vértice é extremidade de dois lados e não são colineares. Então, cada vértice ele só pode ser o quê? Extremidade de dois lados. Ponto, acabou. E, além disso, eles não podem ser colineares. Então, preste atenção, por exemplo, aqui, ó. Este vértice aqui, ele é extremidade de dois lados? Beleza, perfeito, tranquilo. Então, esse camaradinho aqui é polígono. Isso vai acontecer para todos os vértices, ó. Eles só são extremidades de dois lados, pronto, acabou. Por que a gente coloca essa definição? Para não ter o caso de você ter um segmento solto aqui, ó. Se eu tivesse um segmento solto aqui, o polígono ABCDEF não seria polígono. Por quê? Porque esse vértice aqui, ó, ele está sendo extremidade de três lados diferentes, o que foge à nossa regra de ser um polígono. Tudo bem? Isso aqui não caberia. Agora, bem, essa daqui a gente já viu que não é polígono, mas se você for perceber, a condição 2 aqui é correta. Olha aqui, ó, pela condição 2, cada vértice realmente é extremidade somente dois lados. Beleza? Tá valendo. Agora, olha para este terceiro camarada. Cada vértice, ele é realmente extremidade somente dois lados? Bem, esse vértice aqui, ele é extremidade de A e de C. Tá valendo. Da mesma forma que esse C é extremidade desses dois. Que D é extremidade desses dois. E A é extremidade desses dois. Tá ok. Só tem um problema no seguinte, ó. Eles não são colineares. Então, os meus vértices não podem ser colineares. Colineares é que estejam na mesma reta, pertencem à mesma reta. Se você for perceber, A, D e C, esses quatro vértices que eu te dei aqui, ó, eles são colineares. Então, por causa deste pontinho aqui, ó, este pontinho aqui,
este camaradinha, ele fere a condição 2. Porque aqui a gente tem 3 pontinhos que são colineares. Então, por causa disso, tanto este segundo exemplo quanto este terceiro exemplo não são polígonos. Então, o único caso que será polígono aqui para a gente é qual? O primeiro caso. Este daqui, ó, é polígono. Veja que ele deu certo para todas as nossas condições. Então, este camaradinho aqui, ó, ele vai ser polígono para a gente sem problema algum. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Bem, e essas são as nossas primeiras definições, para a gente entender direitinho. Olha, por exemplo, essa figura aqui. Essa figura, ela vem para a nossa definição de polígono? Ela vai ser polígono para a gente? Vai, porque perceba que ela dá certo com todas essas condições. Por quê? Ela é uma poligonal fechada, o ponto que eu começo é o ponto que eu termino. Os lados se interceptam somente nas extremidades, olha aqui, ó. Os ladinhos só tem interseção com as extremidades. Agora, se você for ver para este pentagrama, veja que esse lado aqui, ele se intercepta com 2 outros lados. Então, por causa disso, esse camarada aqui, o pentagrama, ele não seria um polígono. Beleza? Então esse camarada aqui, ele não é um polígono pra gente, segundo a definição que eu tô passando aqui pra vocês, beleza? Algumas pessoas até forçam essa ideia, chamando de polígonos estrelados. Na verdade, a forma correta de você falar é o quê? É poligonais estreladas, beleza? Porque para ser polígono, você não pode ter interseção, você só pode ter interseção nas extremidades. Além disso, cada vértice é extremidade de outros 2 lados e não são colineares. Bem, veja que cada vértice realmente é extremidade de somente 2 lados, tanto para esse polígono quanto para esse de baixo. Ele só é interseção, ele só é vértice de somente 2 lados. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então este aqui, ó, ele não seria polígono para a gente. Porém, ele seria uma poligonal e uma poligonal o quê? Fechada. Beleza? Fechou isso daqui? Bem, isso daqui é só para a gente ter uma ideia. Na verdade, o mais importante é a gente saber classificar legal o que é um vértice e o que é um lado e entender melhor essa figura que a gente chama de polígono. Agora, a próxima videoaula, ela sim vai ser o tchan-tchan-tchan para os nossos exercícios. Beleza, amigão? Mas só na próxima videoaula. Forte abraço e bons estudos aí para você.